Dorival planeja mudança, sinal de alerta ligado. Vini Júnior detona Conmebol e chegada do Brasil na Califórnia. Fala galera do canal BTB Esportes, estou chegando com as principais notícias da seleção brasileira. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e você não paga absolutamente nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pra geral e bora para as notícias da seleção brasileira. Como vocês podem ver, eu tô aqui em frente ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada. O Brasil que chegou aqui na Califórnia, aqui em Santa Clara, pra gente ser mais preciso, ontem à noite. A equipe ia chegar um pouco mais cedo aqui, mas houve um atraso no voo vindo de Las Vegas e por isso o Brasil chegou mais tarde do que o previsto, por volta das 10h30 da noite, horário daqui, né? Lembrando que são 4 horas a menos, assim como era lá em Las Vegas, em relação ao horário de Brasília. Então o Brasil chegou aqui em Santa Clara por volta das 10h30 da noite, ainda tinha muita torcida, apesar do atraso, a torcida não arredou pé. Tinha muitos torcedores aqui na frente do hotel, como você está vendo aí na imagem, fazendo uma recepção calorosa para a seleção brasileira, que chega de uma vitória contra o Paraguai por 4-1, chega num momento bem mais confortável na competição, na Copa América, depois de ter começado com um empate, conseguiu uma vitória convincente e, portanto, a torcida veio apoiar a seleção brasileira aqui em frente ao hotel. Os jogadores pararam, alguns pararam, tiraram fotos, deram autógrafos, outros acenaram e seguiram para dentro do hotel, mas chegaram aqui ontem à noite e agora estão aqui dentro do hotel fazendo, o descanso, porque hoje já tem treino da seleção brasileira. No sábado eles descansaram depois do jogo da sexta-feira e hoje, domingo, tem treino à tarde. Volta ao horário que o Brasil estava acostumado a fazer as atividades antes de chegar em Las Vegas. Lá, como era muito quente, o horário passou a ser um pouco mais tarde o horário do treino. Mas aqui o clima mais ameno, o horário do treino volta a ser às 17 horas, horário local, 4 horas a menos, como eu disse, no horário de Brasília. Então o Brasil volta a treinar à tarde, treina já neste domingo. Hoje também tem coletiva de imprensa com o Bruno Guimarães, ele vai falar um pouquinho também sobre a última partida e também a preparação para enfrentar a Colômbia, que é um adversário muito forte desse grupo. O Brasil precisa jogar muito bem para conseguir classificar em primeiro lugar do grupo. É muito importante para a seleção brasileira vencer a equipe da Colômbia e conseguir não só consolidar a classificação, que já está muito bem encaminhada, mas também para passar em primeiro lugar desse grupo. O que o Brasil precisa para passar em primeiro lugar? Vencer a Colômbia. Uma vitória simples contra a Colômbia já coloca o Brasil na primeira colocação. Em caso de empate, a Colômbia passa em primeiro lugar e o Brasil passa em segundo lugar. E se Deus me livre, o Brasil perder, há ainda a possibilidade, mesmo com a derrota, de uma classificação, porque as outras equipes, tanto a Costa Rica como também o Paraguai, vão fazer o outro duelo, teria que tirar um saldo muito grande de gols, então mesmo com uma derrota ainda teria uma possibilidade do Brasil avançar. Espero que isso não aconteça, que o Brasil vença bem contra a Colômbia e que a gente avance com bastante confiança para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que se o Brasil passar em primeiro, enfrenta o segundo colocado do grupo C. Se passar em segundo, enfrenta o primeiro colocado do grupo C. Então há a possibilidade, dentro de como está agora a classificação, de enfrentar ou o Uruguai ou os Estados Unidos. A princípio seria uma dessas duas equipes, dependendo da classificação da seleção brasileira. Mudando de assunto, falar sobre alerta ligado. Que alerta ligado é esse? A seleção brasileira que está com alerta ligado para a próxima partida. O técnico Dorival Júnior que tem aí o que se preocupar. Tem 4 jogadores pendurados na partida e perder jogadores nessa fase deixa o Brasil desfalcado nas quartas de final. O Brasil tem pendurados, que vão jogar aí, que vão estar contra a Colômbia: o Éder Militão, o Wendel, Lucas Paquetá e Vini Júnior. 4 jogadores importantes da seleção brasileira que estão pendurados no jogo. Lembrando que os cartões eles eram nesta fase, mas caso o jogador leve uma punição e seja expulso ou leve o terceiro cartão amarelo, eles estão suspensos para as quartas de final. Então o Brasil e o Dorival Júnior tá com esse sinal de alerta ligado aí, porque são jogadores importantíssimos para a próxima fase
da competição. Falando ainda sobre esse alerta ligado, sobre as decisões do Dorival para o próximo jogo, o Dorival Júnior que já prometeu aí, já sugeriu que vai fazer algumas mudanças em relação ao time que jogou contra o Paraguai. Lembrando que contra a Costa Rica, o Brasil jogou com um time, contra o Paraguai, Dorival fez 2 mudanças que geraram aí, ou que fizeram, né, que ajudaram a vencer. Tirou o Arana, colocou o Wendel, tirou também o Rafinha e colocou o Savinho. Essas 2 alterações surtiram efeito positivo e mudou o esquema e a forma do Brasil jogar, abrindo os espaços. O Dorival foi bastante assertivo nessas 2 substituições e ele já falou que pode ser sim que ele faça mudanças para a partida contra a Colômbia. A fala do Dorival foi a seguinte: ele disse: vamos ver a recuperação de todos. Estamos em final de temporada com jogos sucessivos. Graças a Deus que temos tido 4 dias de recuperação de uma partida para outra. Mas a grande maioria dos jogadores cai um pouco, a não ser os que estão no meio de temporada, como os que jogam, né, no Brasil. Temos de estudar, ver a partir de amanhã, no caso, né, a partir de hoje, a reação de cada um para tomar as decisões. Provavelmente 1 ou 2 alterações vão acontecer contra a Colômbia, mas não sei o setor nem as funções. Então, por conta, né, de um desgaste que naturalmente pode acontecer, porque os jogadores, principalmente os que estavam já atuando, vêm de uma sequência na temporada, os que atuam no Brasil estão no meio de temporada, então estão numa situação mais confortável, mas por conta desse desgaste, há a possibilidade sim do técnico Dorival Júnior, e ele já prometeu isso, que vai fazer 1 ou 2 mudanças. Quero saber de vocês, aonde vocês mudariam, se vocês querem mudar a escalação da seleção brasileira em relação àquela que atuou contra o Paraguai, ou deixa do jeito que está. E se for mudar, comenta aí. Onde seria a mudança? Qual jogador vocês colocariam? Qual vocês tirariam? Deixa aí nos comentários. Lembrando, seu comentário é muito importante para nós, é muito importante a sua interação aqui. Então deixa aí a sua opinião. Eu vou ler tudo, deixar lá minha curtida em cada comentário. Lembrando que a sua opinião, enfim, é muito importante pra gente. Mudando de assunto, além das mudanças que o técnico Dorival Júnior pode fazer, o sinal de alerta ligado, eu falei com vocês também que o Vini Júnior, ele detonou a Conmebol. O Vini Júnior foi bem direto na fala dele após a partida contra o Paraguai. Ele foi questionado em relação a algumas questões do jogo e ele foi direto e reto contra a Conmebol. Ele falou assim: a Copa América é sempre complicada, pelos campos, pelos árbitros que são sempre ao contrário, pela forma que tratam a gente, mas é seguir firme. Só ganhando podemos falar. Quando a gente fala, a Conmebol diz que a gente fala demais. Vini Júnior, então, apesar da vitória da seleção brasileira, apesar dos 2 gols, foi o destaque da partida, saiu com o troféu de melhor em campo. Apesar de tudo isso, ainda demonstrou uma insatisfação em relação à Conmebol. Tiveram alguns questionamentos em relação à arbitragem, a questão do campo, que os jogadores estão reclamando bastante, que para eles é uma diferença significativa, que atrapalha na atuação, no desenvolvimento do jogo. Então o Vini Júnior falou assim: ó, só quando a gente ganha que a gente pode falar. Então já que a gente ganhou, a gente vai falar. E a Conmebol acha que a gente fala demais, mas temos essas reclamações a fazer. Então os jogadores não estão muito satisfeitos com a forma que a Conmebol está dirigindo a Copa América. Mas é seguir adiante, gente. A gente precisa muito seguir adiante, fazendo um bom futebol. Acho que o Brasil encontrou contra o Paraguai, lógico, é um adversário fraco, relativamente fraco, né, em relação à seleção brasileira, mas a gente já encontrou formas de jogar. O técnico Dorival Júnior foi bastante assertivo, como eu falei, nas substituições, colocando ali o Wendel pelo lado. Ele deu muito mais mobilidade para o Vini Júnior. O Wendel, ao contrário do Arana, ele vai mais pelo meio, então ele abre esses espaços. Ele indo para o meio, ele também abriu espaço para os jogadores de meio campo, como o caso do Bruno, né, e também do Paquetá, avançarem um pouco mais, se aproximarem mais da área. O Vinícius Júnior ficou mais desmarcado, teve mais mobilidade. Então as alterações, elas surtiram efeito positivo para a seleção brasileira. O Brasil conseguiu, apesar das dimensões menores do campo, encontrar infiltrações, fazer jogadas de infiltração, de triangulação. O Savinho entrou bem também como titular, ele que já tinha ido bem entrando na primeira partida ao longo do jogo, foi bem mais uma vez. Então essas mudanças foram importantes e surtiram efeito positivo para o Brasil e a gente conseguiu fazer um bom jogo. É continuar a partir daí. Tem as insatisfações, os jogadores podem estar insatisfeitos, tanto no jogo contra a Costa Rica, eles falaram, né, que não foram perguntados em relação ao campo, que a Conmebol simplesmente tomou a decisão sem consultar, o próprio Danilo falou isso.
Agora o Vini Júnior veio aqui também e falou mais uma vez que estão insatisfeitos. Então, ok, a gente já entendeu que tem as suas dificuldades, que a Copa América impõe as suas dificuldades, que a Conmebol não está facilitando para os jogadores, mas o que importa é jogar bola e vencer o jogo. A gente já viu que dá para fazer, a gente já viu no jogo contra o Paraguai que os jogadores têm condições de fazer isso, então é o que importa, jogar e vencer. Se tiver que reclamar, vai reclamar, se tiver que questionar como é bom, vai questionar como o Vinícius Júnior fez, mas primeiro ganhando os jogos, porque aí facilita tudo também, até para a torcida estar fazendo coro à reclamação dos jogadores. É isso, pessoal, como eu disse, estou aqui na frente do hotel onde a seleção está hospedada, hoje tem treino, a gente está aqui, né, 4 horas a menos do que o horário aí de Brasília, você está vendo esse vídeo pela manhã, eu gravei na madrugada, mas para que você ficasse bem informado agora de manhã de tudo que aconteceu na seleção brasileira depois da vitória contra o Paraguai, a viagem aqui para Santa Clara, a preparação do Brasil aqui com foco na primeira colocação do grupo, com foco na classificação da Libertadores em primeiro lugar. A gente vai continuar daqui acompanhando e eu te aconselho a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque aí vai notificar para você tudo que a gente está fazendo aqui e você não vai perder nada da seleção brasileira. Muito obrigada a você que ficou até aqui no vídeo. Continue com a gente aqui acompanhando tudo. Hoje tem treino, como eu disse, tem coletivo, então fica por dentro de tudo, acionando o sino das notificações. Valeu, pessoal, muito obrigada e até a próxima.